Graça e paz a todos. O nosso bate-papo hoje é com o pastor Daniel, ele que é teólogo e vai estar falando um pouco mais sobre teologia. Quando fala em teologia, algumas pessoas, uns acham que todo pregador precisa ter, outros entendem que não é interessante a teologia, e o pastor Daniel vai estar falando isso para nós hoje. Isso, pastor? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que é a questão da teologia hoje? Primeiro, que é um prazer estar aqui na TV Visibilidade, espero corresponder aí com a proposta dessa matéria. Na realidade, a preleção que nós ministramos hoje foi sobre os desafios do vocacionado, né? Existem muitos mitos, muitos problemas sistemáticos, teológicos, sobre vocação, né? As pessoas misturam muito vocação, chamado universal com vocação específica, não é verdade? São vários assuntos, mas assim, para começar, como é que o senhor define a questão do chamado e a vocação? Porque realmente é bem confuso, né? Sim, na realidade, nós temos o chamamento de Jesus, não é verdade? E ele vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado universal. Exatamente. Todos são chamados, primeiro, para a libertação, todos são chamados para ser sal da terra, todos são chamados para a proclamação do Evangelho. Só que a segunda classe, que é a vocação específica, nós temos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai definir os 5 ministérios dentro da igreja. Então, assim, muitas das vezes algumas pessoas fazem as perguntas do seguinte: para onde você foi chamado? Né? Só que na realidade existe uma segunda pergunta: para que você foi chamado? O para onde seria cidade tal. Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte hoje e aí eu falo, fui chamado para trabalhar na cidade Y. Seria isso? Sim, exatamente. As pessoas imaginam o seguinte, que não tem um chamado específico. Exemplo, se nós pegamos alguém que teve uma vocação direcionada por Deus para ser profeta, ele precisa saber em que lugar ele vai desenvolver isso. Ele não precisa simplesmente saber aonde, mas sim para que ele foi chamado. Pastor Daniel, o assunto a gente percebe que ele é bem amplo. Né? Hoje, por exemplo, todos não são profetas? Na realidade, a palavra de Deus, ela coloca o chamado do profeta como específico para algumas pessoas. Exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai deixar bem claro que o Senhor designou alguns para. Ou seja, quando o texto ele fala alguns, ele está dizendo todos. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O senhor entende com essa visão que a falta desse discernimento traz algumas confusões para o ministério local ou até mesmo o chamado do colega? Muito, muito. Hoje nós vemos, na realidade da igreja, muitos evangelistas desenvolvendo o ministério de pastor. Ou tentando desenvolver. Exatamente. Ou o profeta que foi chamado para este ministério, pela questão do título, né? Ele fica preocupado. Não, eu preciso ser chamado de pastor. Fui chamado para ser profeta. Então, baseado nesse entendimento aí, o senhor acredita que muitos eles se perdem em razão da vaidade? Eles acreditam que, dependendo do cargo, do título, é superior ao outro? Muito, muito, porque o título hoje, em alguns lugares, eles são colocados como superior à vocação. Ou seja, se eu fui chamado... Como é que o senhor explica isso? Título superior à vocação? Por exemplo, quando Romanos, capítulo 1, versículo 1, Paulo ele vai se apresentar, ele vai dizer o seguinte, olha só, Paulo, servo
de Cristo, chamado para ser apóstolo por Cristo Jesus. O que ele estava dizendo? Olha só, primeiro, meu nome é Paulo, eu sou servo do Senhor, sou servo dele, porém, a minha vocação é ser apóstolo. O que acontece hoje? Eu não me preocupo, algumas pessoas pensam assim, eu não me preocupo para que eu fui chamado, mas como vou ser chamado. Como as pessoas vão me chamar? Ou seja, não se preocupa para quê? Qual é o propósito? Mas sim, como eu vou ser chamado. Eu preciso ser chamado de bispo. Qual é o seu nome? Bispo fulano de tal. Na realidade, a gente se preocupa com algo que na realidade não é prioridade do Evangelho. Então ultimamente está existindo uma inversão. Sim. Ao invés de priorizar a questão do chamado, seria isso? Prioriza o título. Sim, exemplo, Jesus, ele nos chamou para nós cumprir um chamado e não se preocupar de como vamos ser chamados. É tanto que quando ele se reúne com os discípulos, ele coloca a seguinte pergunta: o que dizem por aí que eu sou? Quem eu sou? Aí, muitos dizem aí que você é João Batista, outro Elias. Ok, aí ele vai e pergunta para Pedro: e você? Aí Pedro vai e descobre por uma revelação e diz: olha só, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A partir do momento que Pedro descobriu a identidade de Jesus, Jesus apresentou para ele a vocação dele. Isso é interessante. Quando Pedro vai e diz: olha só, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Automaticamente, Jesus vai dizer: ok, você me identificou. Mas agora eu vou te dizer que tu és Pedro. E qual que é o seu propósito e a sua vocação? É que sobre esta pedra você vai edificar a minha igreja. A partir do momento que eu descubro quem é Cristo, ele me revela qual é a minha vocação. O senhor acredita que existem muitas pessoas, eu não vou mencionar títulos, porque são vários, né? Missionário, apóstolo, diácono e tantos outros. O senhor acredita que a falta desse discernimento está trazendo, então, confusão para as pessoas? Muito, porque, por exemplo, quando nós vamos estudar ali o panorama do Novo Testamento, nós vamos ver que Paulo ia à frente. E qual que é a função do apóstolo? É claro que hoje existem umas discussões, se pode apóstolo, se não pode. Ok, aqueles que... Isso é outro assunto. Outro assunto. Aqueles que creem... Mas só tem opinião sobre isso. Tenho sim, eu acredito que quando Paulo, como apóstolo, ele foi à frente, o apóstolo ele tem um papel. Você percebe que a flexibilidade dele de se adequar a perfis comportamentais é muito melhor. É tanto que a gente tem aquele texto que ele vai dizer assim: fiz-me de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de tudo para ganhar a todos. Muito bom. Imagina se nós mandássemos um profeta no lugar de Paulo. O evangelho totalmente seria proibido. E olha que Paulo, mesmo com a sua flexibilidade, ele teve seus desafios. Mas o Senhor, ele é muito organizado. Primeiro, se envia o apóstolo. Depois, ele vai enviar o evangelista. Depois, ele envia o pastor. Depois do pastor, ele envia o mestre. Nesse caso, o apóstolo ele entra como uma espécie de um rompe-barreiras, um quebra-gelo. Seria isso? Exatamente. Em uma palavra, no dito popular, aquele que arranca o toco, né? Aquele que arranca o toco. Então, depois que o mestre chega, aí o profeta pode chegar. Porque o profeta, ele não pode chegar dentro de uma igreja ou dentro de um lugar aonde que o evangelho começou e querer... Porque profeta é alinhamento. Profeta, ele coloca o prumo baseado na palavra que o Senhor deu. Ou seja, conectado com a palavra. Ou seja, eu não posso
achar que o profeta vai primeiro, para depois ir o pastor. Por quê? Se a igreja estar ali cercada pelo pastor, pelo mestre, o profeta ele só pode advertir aquele que tem conhecimento.